Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai fazer uma pequena adaptação no nosso cronograma. Nós vamos ler o capítulo 29, 30 e também o capítulo 31 de 1 Samuel. Vamos encerrar hoje esse livro e vamos deixar para começar amanhã a leitura de 1 aos Coríntios. Eu acrescentei aqui, fiz uma adaptação, seria para a gente começar hoje, vamos começar amanhã. Justamente porque um livro está terminando, o outro está começando, e aí a gente junta o final de um para terminar hoje e juntamos o início do outro para começar amanhã. Bom, não sei se ficou clara a explicação, mas dessa forma eu acho que fica mais, a gente fica mais focado aqui, tanto no final de 1 Samuel hoje, como ficaremos focados amanhã no início da carta aos Coríntios. E aí deixamos para começar a leitura de 2 Samuel no próximo dia. Tá certo? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção, teu cuidado, tua ajuda nesse momento que lemos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por ter nos alcançado com a tua graça e pedimos, ó Deus, a tua ajuda, a tua companhia, teu auxílio no crescimento que queremos ter na tua presença. Nos ajuda a amadurecer e que sejamos úteis nas tuas mãos em prol do teu reino, Senhor. Pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vamos à leitura. 1 Samuel 29. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Vamos só então recapitular rapidamente. Essa guerra constante entre os filisteus e Israel continua. O capítulo anterior a gente percebe que Saul está extremamente preocupado com essa guerra, tanto que ele busca o auxílio de uma médium para, enfim, buscar uma direção, porque Deus havia se calado em relação a essa situação para com ele. E Davi ainda está na companhia de Aquis, que é um líder, um rei entre os filisteus. E os líderes, outros líderes, perguntam e questionam o que Davi e o seu grupo está fazendo ali. Seguindo então, Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Essa seria uma maneira de se reconciliar com Saul, né? Tornando-se ali um inimigo dos filisteus que o acolheram. Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças? Olha aí, de novo a menção daquela cantoria, né? Dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Esse cântico que as mulheres cantavam se propagou por todas aquelas regiões. A fama de Davi ficou muito grande. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: olha, tão certo como vive o Senhor, olha só, na boca de Aquis, um homem pagão, ele diz: tão certo como vive o Senhor. De alguma forma ele tinha conhecimento a respeito de quem era o Deus de Israel, talvez até por testemunho e influência de Davi o tenha conhecido de fato, porque ele fala dessa maneira: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você, portanto agora volte e vá em paz,
para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Mas o que foi que eu fiz? E o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei meu senhor? Aquis respondeu: Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com seus servos que vieram com você, e ao se levantarem logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Se eu não estou enganado aqui, Ziklag é a cidade para onde Aquis designou que eles fossem, onde Davi e os seus homens e as famílias estavam morando. Então, vieram os inimigos, né? Os amalequitas, e invadiram Ziklag e levaram as mulheres, levaram tudo para lá. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Imagina a situação, né? Ele estava acompanhando Davi, Davi era o chefe, ele sai para a batalha, junto com os filisteus para Israel, o pessoal manda ele voltar, quando ele volta não tem mais ninguém lá da família. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, se sacerdote acompanhava ele, né? Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 homens ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Então, vamos entender rapidamente essa passagem aqui. Ele sai com 600 homens, eles chegam até um ribeiro, né, onde tem alguns retardatários ali, provavelmente os últimos ali, os que ficaram para trás desse bando que estava fugindo, né, que estava levando cativo as famílias. Ali, 200 ficam para trás porque estão muito cansados e 400 avançam. Aí, vamos continuar, versículo 11. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: De quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu: Jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá.
Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Veja só, às vezes parece confusa essa questão das terras, mas era tudo muito perto, tudo muito próximo. Então esses amalequitas, eles não atingiram apenas aquela cidade de Ziklag na região dos filisteus, eles também tomaram parte da terra de Judá, como já foi escrito lá em cima. Então está tudo muito perto ali, tudo meio misturado. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: Este é o despojo de Davi. E aí, aqui é um episódio interessante que vai considerar o povo que ficou lá atrás que estava cansado. Versículo 21. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Então eles foram ao encontro. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Claro. Então, versículo 22, todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher, seus filhos e se vá embora. Eles não fizeram nada por isso, não alcançaram nada, não conseguiram nada. Porém, Davi disse: Meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou, entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Então, de fato, é justo que aqueles que não puderam acompanhar a batalha, mas ficaram e protegeram as bagagens, que pudessem também participar da mesma vitória, das mesmas bênçãos. E isso é importante não só num contexto de guerra, né? Mas também no contexto do dia a dia da igreja, por exemplo, até da família. Vitórias que um líder na igreja ou que um grupo da igreja alcança traz benefício para toda a igreja ou na própria família, né? Algo que um membro da família alcança acaba também trazendo benefícios para os outros integrantes da família. Né? Uma coisa, obviamente, é por negligência, por preguiça, enfim, por indolência, por irresponsabilidade, a pessoa não participar, não querer trabalhar, não querer servir, mas às vezes a área dela é outra. Né? Às vezes ela não tem o tino para aquela atividade, mas ela está realizando, ela está trabalhando, ela está produzindo algo dentro da sua área, dentro da sua particularidade. Né? E esse raciocínio aqui perverso, como diz aqui, ó, olha aqui, cadê aqui, ó, homens perversos e malignos. Por vezes a gente vê coisas assim em um contexto no meio do povo de Deus, gente que é perversa e maligna, mas não, fulano não pode receber isso, não, fulano não fez nada por merecer isso, mas fulano, e começa toda essa coisa pequena, essa coisa, sabe, sem amor mesmo, não tem compaixão, não tem sabedoria, não tem nada, né? Então, ficou estabelecido isso para as próximas gerações. Né? Como está aqui, versículo 25. Agora 26. Quando Davi chegou a Ziklag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer
de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos queneus, de Orma, de Barazã, de Atatse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Então, por onde ele já tinha passado, por onde ele já tinha sido beneficiado, já tinha sido protegido de alguma forma, por onde ele passou, ele mandou parte desse despojo. O que é o despojo? É o que ele conseguiu nessa vitória, né? Animais, as riquezas que os amalequitas carregavam, tudo. Ele pegou para o grupo dele o que pertencia a eles, e o restante ele distribuiu para esse pessoal também, porque eles tinham sido atacados, né? E também porque anteriormente já tinham trazido algum cuidado, algum benefício para com esse grupo que Davi liderava naqueles dias. E aí chegamos ao último capítulo de 1 Samuel, e se você chegou até aqui, deixa aí no seu comentário. Eu li 1 Samuel em 2023, tá? Eu gosto de incentivar vocês a fazerem isso, porque digamos que eventualmente daqui a alguns anos, né, você fala, eu vou ler novamente, eu vou acompanhar novamente essa leitura. Você pode voltar num vídeo como esse aqui e ver o seu próprio comentário lá embaixo, né? E marcando a data, né? De repente, talvez algumas pessoas vão querer fazer isso ou anualmente ou bienalmente. Então pode aqui no comentário deixar, eu li a Bíblia em 2000, eu li 1 Samuel em 2025, eu li 1 Samuel em 2027. Bom, não sei se vocês vão ter paciência para acompanhar essa leitura assim tantas vezes na vida, né? Mas enfim, fica um marco, aí um sinal do teu compromisso, um registro do teu empenho até aqui, né? Um registro público, inclusive, e eu acho que isso é muito bom, até como testemunho para outras pessoas que futuramente poderão, talvez, chegar até aqui e falar, poxa, olha, 15 pessoas em 2023 terminaram a leitura até aqui, eu estou terminando agora e Deus tem me ajudado, enfim, é uma maneira da gente se estimular a continuar. Bom, vamos terminar então a leitura de 1 Samuel hoje, se Deus permitir. 2 Samuel começaremos na segunda-feira. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Israel foi derrotado nessa batalha. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Jonatas morreu. A batalha se intensificou contra Saul. Eles queriam matar Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Outra tradução possível está aqui, e ele ficou com muito medo. Bom, ou ele foi ferido ou ele ficou com muito medo, mas o fato é que os flecheiros dos filisteus o avistaram ali, né? E a situação ficou muito difícil para Saul. Então Saul disse ao escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Eu prefiro ser morto por você do que ser morto por um filisteu. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro e todos os soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus
e habitaram nelas. Uma derrota talvez das piores que Israel sofreu, muito por conta do rei escolhido segundo o coração do povo. Uma derrota bélica, uma derrota nacional, mas também uma derrota espiritual. Saul morreu em grande tribulação e tristeza espiritual, afastado de Deus. Deus havia se calado em relação a ele, não falava mais com ele. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote. Astarote é um deus. E o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes-Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-Sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. E assim terminou o primeiro livro de Samuel. Embora Samuel já tinha sido morto, ainda tem um segundo livro de Samuel, que, como eu já mencionei, né, não foi necessariamente escrito por Samuel, mas é porque Samuel, como eu disse no início do livro, ele foi um homem muito importante na transição do período ali dos juízes para o período monárquico. E esse período monárquico, tendo Saul como rei, ele foi o primeiro rei de Israel, foi um período, vamos dizer assim, intermediário, né? Uma monarquia ainda não consolidada. Saul era o rei, mas alguma coisa ainda muito incipiente. O reinado, de fato, pelo menos na minha visão, ele vai vir agora com Davi. E o segundo livro de Samuel vai contar, então, essa transição de como Davi assume o reinado de Israel, como ele é estabelecido como rei e se torna um rei muito, muito, muito glorioso e vitorioso em Israel. Esses livros nos contam uma história que se conecta à macro-história bíblica, porque nós sabemos que Deus tem um povo e que ele tem interesse em trazer esse povo para si e governar esse povo. Esse povo lhe pertence. E ele tem um rei para esse povo, um rei ungido. É ele quem escolhe, a quem ele chama de filho. E a história de Davi é basicamente essa, prenunciando o reinado de Deus sobre o seu povo, estabelecimento de um rei poderoso, um rei amoroso, um rei invencível, que é a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então toda essa história se conecta à macro-história bíblica. E é muito bonito a gente perceber isso. Deus, ele é quem escolhe o seu rei, ele é quem escolhe quem vai mediar a relação dele com o seu povo. E ele faz com o seu povo uma aliança, tendo ele, aquele homem, como
coluna mestra. Simbolicamente, isso é feito com Davi, mas esse símbolo apontava para o Evangelho, para aquilo que se consuma definitivamente na pessoa de Cristo Jesus e o seu povo, que não é só de Israel, mas espalhado por todas as nações. Bom, agora vamos ler o Salmo 140, eu já ia logo esquecendo, mas voltei aqui, editei o vídeo e enfim, vai estar tudo certo aí para o YouTube. Senhor, livra-me dos maus. Veja, esse é um salmo de Davi, sempre envolto nessas batalhas que a gente está lendo, que a gente leu, e ainda outras que ainda serão descritas. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Então, essa foi a leitura do Salmo 140. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.